Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, tudo bem com vocês? Sou professora Erotildes e estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa para a turma do 5º ano. Hoje nós vamos trabalhar o tema poema visual. Sim, poema visual. Vocês sabem o que é poema? Vamos então ver primeiramente o que é o poema. Poema é uma obra literária que pertence ao gênero da poesia e cuja apresentação pode surgir em forma de versos, estrofes ou prosa, com a finalidade de manifestar sentimento e emoção. Sim, então poema é tudo aquilo que a gente pretende transmitir de sentimento. Ele faz parte da literatura e é algo que nós podemos fazer com que o outro possa saber qual é esse sentimento que a gente quer descrever. Podemos usar através das palavras, escrever aquela emoção, seja ela uma alegria, uma saudade ou até mesmo uma tristeza, já que se trata de sentimentos, é todo e qualquer sentimento humano que nós sentimos, ok? Mas como que funciona? Qual é a estrutura de um poema? Nós vamos ver aqui um poema do autor Vinícius de Moraes. Vamos observar bem a estrutura desse poema e aí nós vamos observar também até a própria narrativa dele, a escrita dele, Como que ele é escrito e como que funciona essa rima dentro do poema. Sou feita de madeira, matéria morta. Não há nada no mundo, mais viva que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Eu abro de supetão para passar o capitão. Eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel. Eu fecho tudo no mundo, só vivo aberta no céu. Esse é o poema, se chama A Porta, de Vinícius de Moraes. Observem bem que cada uma linha do poema nós chamamos de verso, que foi o que nós acabamos de ler agora há pouco. Todos os poemas são formados por versos e estrofes. Então, cada linha desses versos, quando se junta, ele forma uma estrofe. Então, aqui no caso, nós temos 4 estrofes e olha aqui, cada linha dessas aqui é um verso. E além disso, nós também temos as rimas. Observe bem, morta, porta, devagarinho, menininho, cuidado, namorado. Essas são as rimas. Então, quando a gente fala de poema, vem na cabeça essa formalidade, essa estrutura. Só que hoje nós não vamos focar nesse tipo de poema. Hoje nós vamos um pouquinho além. Nós vamos trabalhar o poema visual. Mas o que seria isso, poema visual? Porque esse tipo de poema vocês já conhecem mais. Mas o poema visual, ele já é um pouquinho mais restrito. Então vamos ver. Poema visual é uma expressão poética, não formal, que valoriza os efeitos visuais, ou seja, prioriza a formação de imagens. Observe bem este desenho. Olha só, é um poema, mas de certa forma, antes da escrita do poema, a imagem já traduz aquilo que o autor quer propor para que nós possamos ler essa mensagem. Aqui nós temos como se fosse um plugue de tomada e aqui nós temos uma bateria. E quando o autor escreveu o poema, deu a entender que essa escrita como se fosse o fio que conecta essa energia. Agora, o que ele escreveu? Conecte-se a quem leva a energia para o seu dia. Tudo a ver com a imagem, Por isso que se chama poema visual. Então, quando nós falamos em poema visual, é porque o autor, ele trabalha, além da escrita do poema, a visualidade desse poema. Então, ele cria uma imagem para passar essa mensagem, ok? E tudo a ver, o sentido. Conecte-se a quem leva energia para o seu dia, ou seja, conectar as pessoas que trazem alegria para a nossa vida, que realmente nos fazem bem. É isso que ele quis nos dizer. Então, aqui nós observamos uma outra
né? Uma outra escrita de poema visual, esse do Augusto Campos. Observe bem a estrutura como ele escreveu, né? Ele usou várias palavras luxo para escrever uma palavra que é lixo, né? Ele quer nos passar uma mensagem, mas hoje nós não vamos focar na interpretação dos poemas, porque isso vai ser na próxima aula. Hoje nós vamos trabalhar o conceito, né, e como é a estrutura do poema visual, ok? Então, olha um lembrete. No poema visual, as palavras formam imagens e as imagens podem formar palavras. É como se o poeta fosse um escultor que trabalha o poema até que ele tenha a forma desejada. Então é nesse sentido que é a construção de um poema visual. E aqui nós temos, por exemplo, o poema Xícara. Esse poema Xícara, ele é do autor Fábio Seguchi. E aí nós temos a estrutura desse poema visual. O que ele nos traz? Se eu pedir para vocês observarem bem o desenho, vocês vão me dizer que vocês estão vendo algo aqui muito conhecido de vocês. O que seria esse desenho? Uma xícara, né? Uma xícara, pode ser uma xícara de café, pode ser uma xícara de chá, mas enfim, não sei o que está dentro dela. Mas dá-nos a entender que tem algo quente dentro dela, porque essas letras que estão saindo é como se fosse o quê? A fumaça de algo quente que tem dentro dessa xícara. Então, o que o autor quis passar diante desse texto, desse poema? Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Então esse é o poema que ele quis nos passar essa mensagem. Então observe que antes mesmo de fazer a leitura, nós já sabíamos que se tratava de uma xícara e que dentro da xícara havia algo que era quente, né? Mas aqui no caso, depois que nós lemos o poema, nós vimos que se tratava do café. Então o poema visual, ele trabalha essas duas linguagens. Quais são as duas linguagens? A linguagem verbal e a linguagem não verbal. Na linguagem verbal, nós podemos tirar deste poema as palavras. Quais são as palavras? Café, quente, cheiro, bule, reluzente, gostosa, né? Ou seja, todas as palavras que compõem esse poema. Já na linguagem não verbal, é a imagem, né, que traz essa visualidade de quê? Qual é a imagem que você conseguiu ver? Da xícara e de algo que tem dentro da xícara, mas que nos traduz a imagem de que seja algo quente, porque está saindo vapor aqui de dentro dela, ok? Agora eu convido vocês a assistirem a construção do poema Primavera. E aí eu quero que vocês observem bastante a criatividade que o autor usou para fazer esse poema. E aí você vai ver passo a passo como foi essa construção, ok? Então vamos assistir agora.
bem, você viu como foi criativo esse autor? Realmente o poema visual, ele traduz muito da criatividade do autor. E aí você conseguiu ler o que realmente esse autor escreveu diante do poema que ele construiu da primavera? Vamos ler agora, caso você não tenha conseguido, diante do vídeo. A primavera, as flores, as cores, os cheiros, as borboletas, os ipês, o perfume, o verde, a vida. Porque primavera é isso, né, gente? É perfume, é cheiro, é as flores, é os ipês lindos, todos carregados. E mais do que tudo isso é a vida, né? Que está sempre nascendo, desabrochando. Então o autor, ele usou, para construir esse poema, você observou que ele teve muita criatividade. Ele utilizou, além do aspecto visual, ele usou sonoridade, porque ele colocou uma música, e a música ia de acordo com o ritmo que ele ia construindo aquele poema. Então ele usou vários aspectos lúdicos, além da luz, né? E aí ele usou a harmonia também das cores. Então isso é muito bacana. O poema visual, ele conta muito disso, tá? E aí agora é com vocês. Você viu que o conceito do que é o poema visual, como que pode ser essa estrutura, né? Que traduz muito da questão da imagem, por isso que se chama poema visual. E aí eu quero que vocês agora, né? Eu vou propor esse desafio para criar um poema visual da maneira que você desejar. Mas não se esqueça que a escrita de seu poema deve criar o formato de uma imagem. Você pode usar seu nome ou você pode criar um poema que você deseja escrever. Use a sua criatividade. Use e abuse, ok? E não se esqueçam, o vírus circula quando as pessoas circulam. Então, por isso, fique em casa. Cuide de você e assim você está cuidando de todo mundo. Beleza? Até a próxima aula, que nós vamos tratar também de poemas visuais, mas nós vamos buscar interpretá-los e saber o que eles querem nos passar. Beleza? Tchau, até a próxima aula, gente! Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.